Olá, meu nome é Erivan, estarei dando início à explicação do trabalho da disciplina de sistemas operacionais. Esse trabalho vai abordar o conceito de sistema de arquivos e o tema proposto é a simulação da remoção de arquivos e o papel do journal nesse contexto. Nosso objetivo é implementar a operação de remover arquivos, como o journal vai atuar nesse contexto e as possíveis falhas. Esse sistema de arquivos vai ser composto por 3 estruturas principais: os diretórios, os inodes e os mapas de blocos livres. Vai ter a implementação do journal e a gente vai contemplar 4 cenários de falha. Sem falha, falha antes de remover a entrada de diretório, falha após remover a entrada de diretório, mas antes de atualizar o inode, falha após atualizar o inlink, mas antes de liberar os blocos. Após isso, a gente vai mostrar algumas informações acerca de blocos, de inodes e diretórios não atualizados. Essa é a ideia, e a seguir partimos para a ideia também do código. Bom, a nível de código, iniciamos fazendo algumas importações e definindo o dicionário com informações que utilizaremos posteriormente. Em seguida, a gente vai ter a classe com o nosso modelo de arquivos, com atributos como diretórios, inodes, blocos livres. Esse método para gerar os arquivos. E também, no final, uma função para gerar hard links. Oi, eu sou o Gabriel e vou falar sobre as operações idempotentes e o journal. São 3 operações básicas. A remoção de entrada de diretório. Se existe um caminho com aquele nome, com aquele caminho e aquele nome, esse caminho vai ser removido. A liberação do inode. Se o inode existir, tiver alguma conexão e não tiver sido modificado, a quantidade de conexão é decrementada. A liberação de blocos. Se o inode que foi passado não tem conexões, ele percorre os blocos, colocando eles na seção de blocos livres, caso ainda não estejam. E em relação ao journey, no journey pode acontecer 4 tipos de falhas. 0, sem falha. 1, crash antes de remover a entrada do diretório. 2, crash antes de liberar inode. 3, crash antes de liberar os blocos. Caso o journey esteja vazio, ele guarda as informações do caminho atual, e ele pega as informações a partir desse caminho, e caso contrário, ele recupera as informações e depois disso ele continua as operações, verificando se houve falha. Se acontece, ele retorna a exceção. Caso contrário, ele continua a operação. No fim, ele apaga o journal. Se for para a exceção, ele é executado de novo a partir de outro bloco, e por tudo ser idempotente, não acontece problema por ser reexecutado. Bom, meu nome é Anderson e eu vou falar sobre como a gente avaliou o comportamento do nosso sistema de arquivos. Primeiro se deu pelas métricas. Então essa função FSMetrics, ela se resume ao estado estrutural do sistema em si, né? Então ele vai contar quantos inodes existem, quantas entradas de diretório a gente tem ativa, também ele calcula o total de blocos, o número de blocos livres, o quanto está sendo usado também, né? Que é necessário aqui para a gente avaliar a fragmentação e o desperdício. A gente tem as métricas de média, mínimo e máximo por arquivo, né? Mínimo e máximo de blocos por arquivo. E por fim o hard link distribution, aqui que fala quantos hard links, quantos arquivos compartilham o mesmo hard link. A gente tem também a próxima função, que é o check consistency. Basicamente vai analisar problemas de cache. Aqui tem 4 problemas, né, que a gente descreveu. São diretórios não removidos. O diretório ele deveria ter sido removido, mas não foi. inode sem diretório. inode livre com blocos ocupados, né? Ou seja, o inode com link igual a 0, mas tem blocos alocados, né? Esses dois aqui falam de blocos órfãos, né? Blocos que deveriam estar livres. Então são essas 4 verificações que a gente vai fazer, né, para verificar em si a consistência. Então essas verificações aqui vai simular o tipo de corrupção que sistemas reais tentam evitar. E por fim, a gente tem algumas funções aqui de printar, né? Da formatação aí na parte de consistência. E por fim a gente tem a nossa função de simulação, que vai colocar tudo em prática, né? Então ele vai criar um sistema de arquivos, vai escolher arquivos aleatórios e executar remoções simulando as falhas. Quando ocorrer um crash, ele mostra o estado antes e depois, então usa o journaling também para recuperar o sistema. E por fim ele vai imprimir ali métricas e a consistência, permitindo que a gente compare, né, cenário com e sem journaling. E pra gente ver, né, como essa forma, né, o journaling, o uso do diário, ele vai evitar essas inconsistências. Então, na última célula, a gente vai simular a execução de sucessivas remoções de arquivos, né, em um file system criado aleatoriamente com 10 arquivos. Esse aqui é o estado inicial dele. Né? Ele tem 11 arquivos, mas 2 deles apontam para o mesmo inode. A gente tem aqui os inodes que foram criados, o número de referências deles, e uma lista dos blocos que eles estão ocupando. A gente tem uma lista com os blocos livres, que começa a fazer, e a gente tem o journey que começa a fazer. A gente tem as nossas métricas iniciais, né, um total de 10 inodes, 11 arquivos e 51 blocos criados e usados. E agora a gente vai sortear 4 arquivos. Né? E para cada um dos arquivos sorteados, a gente vai sortear um código de erro entre 0 e 3 e a gente vai comparar, né, o estado do file system antes da remoção com o código de erro e depois. E também verificar a consistência antes e depois. E depois que todas as remoções forem feitas, né, com seus respectivos códigos de erro, a gente vai comparar o estado após a finalização. A gente vê que depois de 4 remoções consecutivas, o número de arquivos diminuiu de 11 para 7, né? E que os blocos usados agora em vez de 51 são 32, e a gente tem 19 blocos livres.